Que ora! Olá, galera! E para quem não me conhece, eu sou Sara Diva. E é com imenso prazer que eu apresento o primeiro programa do canal Estação Patropi. E no programa de hoje, nós vamos mostrar algumas faces brasileiríssimas que vivem aqui em Queenstown por um bom tempo. E teremos um papo super bacana com um brasileiro que é especialista em vinhos Pinot Noir, uma especialidade aqui da Ilha Sul. Está no ar, Estação Patropi. Sua parada é aqui. Pra gente ver que mesmo longe do Brasil ainda existe mais um pouco de Brasil, de verde e amarelo na malemolência, do outro lado do mundo, na mesma frequência. Estação Patropi. E no pavê de hoje recebemos Cláudio Raia. Nascido nos Estados Unidos, filho de mãe brasileira e pai alemão, foi para o Brasil aos 3 anos de idade com a família. Após muitas viagens pelos Estados Unidos, Europa e um giro pelo mundo, escolheu Queenstown para chamar de casa. Hoje, aos 47 anos de idade, 22 anos deles vividos aqui na Nova Zelândia, vai nos contar sobre a sua trajetória. Obrigado, Cláudio, por participar do pavê de hoje. Obrigado a vocês. Um brinde. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, porque dá pra gente perceber que você traz uma bagagem cultural no seu DNA. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Viajar foi sempre uma coisa que eu gostava muito. Adoro viajar, adoro conhecer culturas novas e experimentar cozinhas de países novos, vinhos novos. Eu saí do Brasil quando tinha 19 anos, comecei a universidade lá e fui estudar hotelaria na Suíça. Fui aberto a várias culturas, nacionalidades diferentes e estudei lá durante uns 4 anos e depois fui acabar morando e trabalhando em Singapura, onde passei 3 anos antes de chegar aqui na Nova Zelândia. Comecei a trabalhar perto de Auckland e gerenciei um hotel na área de Coromandel e acabei chegando aqui para gerenciar hotel em 1996. E o que você faz hoje aqui? Qual que é a sua profissão hoje na Nova Zelândia? É bebedor profissional. Não, eu sou o gerente geral de uma vinícola aqui em Central Otago. Central Otago é a região de Queenstown, onde que a gente produz vinho. A uva principal dessa região é Pinot Noir, que a gente está degustando agora. E eu gerencio a vinícola inteira, então a área mas com foco na área de vendas e de marketing. Gerenciar todos os aspectos do vinhedo, mas com uma equipe muito profissional e muito boa para ajudar. Legal. Você disse que aos 19 anos que você saiu. Nesse momento, o porquê que você quis sair do Brasil aos 19 anos de idade? Foi uma coisa que eu sempre quis. Eu acho que pelo fato do meu pai ser alemão e minha mãe ser brasileira, mas com descendência alemã também, não que eu era um estrangeiro no Brasil, mas eu sempre tive uma influência estrangeira. Os meus pais, por exemplo, falavam alemão em casa e eu ainda tenho família também na Alemanha. Estudar hotelaria era uma coisa que eu queria e naquela época, no final da década de 80, não tinha escolas boas de hotelaria no Brasil e as melhores escolas de hotelaria eram na Suíça, então foi uma oportunidade que eu tive para ir para lá para aprender algo diferente que eu não podia aprender no Brasil. E o porquê Nova Zelândia? Foi coincidência, não foi planejado. Quando eu estava na escola de hotelaria na Suíça, em Montreux, eu conheci a minha agora ex-esposa. Ela é daqui da Nova Zelândia. Uhum. Então a gente se juntou, se casou, teve uma filha. A gente morou em Singapura durante uns anos antes de vir para cá. E a gente acabou se divorciando, isso acontece. Mas eu fiquei apaixonado pelo país, pela oportunidade que a Nova Zelândia tem. Você já está há 22 anos aqui, então o que mantém você aqui na Nova Zelândia? O que mais te impressiona nesse país? Tem várias coisas que me impressionam nesse país. O fato de ser um país pequeno, as coisas aqui são muito fáceis de fazer. Não tem burocracia, ou a burocracia que tem é muito fácil de se lidar. Não tem corrupção. É um país muito fácil de se fazer negócio. É muito simples. Você pode levar a sua vidinha, você trabalha, ganha o seu dinheiro honesto e você pode se divertir também muito aqui. É um país... Muita gente acha que é um país muito tranquilo, parado.
Mas isso eu gosto. Tem várias áreas aqui da Nova Zelândia que eu realmente adoro. Eu adoro a Nova Zelândia, mas para falar a verdade, eu adoro mais Queenstown. Queenstown é uma cidadezinha pequena, é tipo um vilarejo internacional que traz gente de tudo quanto é parte do mundo. E isso realmente me fascina e eu adoro esse aspecto de Queenstown. Você estudou na Suíça, morou lá por um tempo. Então, baseado nessa experiência, morando nesses dois países, Nova Zelândia e Suíça, que é um dos países de melhor qualidade de vida que a gente tem atualmente, qual deles você prefere e por quê? Eu prefiro muito mais a Nova Zelândia. Eu adoro a Suíça, é um país muito, muito bonito e muito similar à Nova Zelândia, mas ainda tem uma mentalidade muito tradicional, muito fechada, muito elitista. Para você ser um estrangeiro na Suíça, você já é cidadão de segunda, terça categoria. Aqui na Nova Zelândia, uma coisa que eu adoro é que é um país muito jovem. O país, como Nova Zelândia, tem apenas 160, 170 anos, tem uma história muito recente. Todo mundo é estrangeiro, de certa forma. Tem os maoris, que estavam aqui já antes, mas todo mundo é muito bem integrado. Então, em termos de qualidade de vida, eu acho que aqui na Nova Zelândia é a melhor do mundo. E nesses 22 anos, se for voltar para o passado, o que você faria de diferente? Acho que eu não faria muita coisa de diferente, não. Olha, a única coisa que eu mudaria realmente ainda quando eu morava no Brasil, em 1985, o primeiro Rock in Rio. Eu era metaleiro, tinha um cabelo enorme, tocava guitarra numa banda de heavy metal. Queen estava tocando e eu não assisti porque achava que eles não eram heavy metal demais. Então é a única coisa que realmente me decepciono hoje em dia. Fora disso, não tenho nenhuma decepção. Eu não mudaria nada. Qual conselho você daria para essas pessoas que querem vir para Nova Zelândia, querem vir aqui morar? Qual conselho que você daria? Vem para cá, vem com cabeça aberta, vem pronto para experimentar coisas novas, pronto para aprender e compartilhar histórias e a vida também. O pessoal aqui da Nova Zelândia é bem recipiente, eu adoro pessoas do mundo inteiro. Brasileiros aqui são muito bem recebidos, eu acho que a gente tem uma forma de ser bem caloroso e com a música, cozinha, tudo mais, bem animados. Tem bastante oportunidade aqui na Nova Zelândia, se você estiver pronto para trabalhar duro, trabalhar bem e honestamente ir levar a sua vidinha numa boa, sem atrapalhar ninguém. Eu acho que é uma das únicas dicas que eu diria para o pessoal. Obviamente não é o Brasil, as coisas que a gente faz lá no Brasil não, ou se faz aqui, ou aqui se fazem coisas diferentes, de modos diferentes. Então, tá aberto para aprender com eles e também para ensinar. Tá certo, Cláudio. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada por nos receber hoje aqui no seu local de trabalho, esse lugar lindo, esse vinhedo lindo. Obrigado. E para vocês que estão aí, vamos dar uma olhadinha nos outros brasileiros que também vivem aqui em Queenstown, que também tem muita história para contar. Vamos lá? Vamos lá. Meu sonho era ir para a Itália, mas no momento que eu decidi sair do país, toda a Europa estava vivendo uma crise muito grande e acabei optando de mudar para aqui, para Nova Zelândia. Sinceramente, foi uma questão aventureira. Meu irmão estava aqui, mais novo, acho que foi ele a minha maior influência para estar aqui. Vim aqui conhecer, viajar um pouco e depois voltar para o Brasil e acabar meus estudos. Sem dúvidas, o estilo de vida. O estilo de vida que a minha mãe conseguiu proporcionar para mim, para minha irmã, o fato de ser tão seguro, onde ele te dá oportunidades num país honesto, um país... Coisas que no Brasil minha mãe já não poderia proporcionar pra gente. Eu já tinha amigos que moravam aqui na Nova Zelândia que sugeriram que aqui era um lugar que eu adorava muito, porque eu trabalhei muito tempo com esportes radicais, com esporte de aventura e adoro a natureza. Hoje eu trabalho num hotel, no Gold Ridge Hotel, e trabalho sou encarregado da manutenção do hotel e do garden, que eu adoro tanto. Agora eu sou personal trainer e sou nutricionista. Eu tenho um business online, tendo pessoas do mundo inteiro fazendo programas de personal trainer. Primeiro, a minha família, claro, né? Meu marido, ele é holandês, a gente se conheceu aqui, meu filho. E 100% o país ser seguro e não ter problema de violência, tanto quanto tem no Brasil. E
todas essas oportunidades que a gente consegue ter aqui também. Eu acho que é a qualidade de vida. Hoje eu tenho uma família, tenho minha mulher e tenho meu filho pequenininho de 5 meses de idade, recém-nasceu. É a qualidade de vida, sabe? Eu acho que no Brasil tu conseguisse uma melhor ascensão profissional, talvez até economicamente, mas eu acho que hoje eu largo tudo, sabe? Principalmente profissionalmente e economicamente, para estar numa qualidade de vida, de dar tudo para minha... Tudo que eu digo, sabe? Meu filho crescer num ambiente, uma qualidade e uma igualdade, sabe? Principalmente eu acho que isso daí, aqui a gente lida com a pessoa pode mais rica ou a pessoa mais pobre, elas frequentam o mesmo ambiente, o mesmo restaurante, talvez o mesmo hotel, o mesmo supermercado e tratando com respeito como um ser humano. Aqui todo mundo é um ser humano. Lá no Brasil, essas são umas coisas, quando eu falo com amigos, é o seguinte, lá uma pessoa que trabalha aqui, digamos, vamos botar num trabalho, não subemprego, mas é uma coisa lá, a pessoa é tratada como um servente, a pessoa que serve o trabalho. Aqui é um ser humano. Não interessa o que a pessoa faz, ela é um ser humano. Eu não faria, acho que nada diferente. Eu acho que a única coisa que eu voltaria atrás, que eu faria, é ter ido mais vezes pro Brasil. Ter ido visitar minha família no Brasil mais vezes. Eu tô aqui há 8 anos, eu só fui uma vez. E isso pesa na consciência bastante. 200 mil vezes novamente. Eu não acho que eu faria nada diferente. Eu acho que eu teria vindo pra cá, eu acho que eu teria feito exatamente o que eu fiz. Cada step do que eu fiz, cada passo que eu dei foi um passo para eu chegar onde eu cheguei, graças a Deus. E desde ter começado por baixo, eu aprendi muita coisa de ter, sabe, conseguido trabalhar de limpeza e coisas que a gente não faz no Brasil e que a gente é obrigada a fazer aqui porque não tem o inglês, não fala fluente. E teria feito tudo novamente, até limpar banheiro eu teria feito novamente. Aconselho quem quiser venha, é lindo, tanto para fazer turismo, quanto para estudar, quanto para morar. Vai se surpreender, é lindo. Mas é aquele negócio que eu falo para todo mundo, vem preparado para o que deve vir. Tudo pode acontecer nesse país. Foco, força de vontade. As coisas aqui hoje em dia não são tão fáceis como eram 8 anos atrás, 5 anos atrás, até 3 anos atrás. Então, eu acho que se for pra vir, vem com foco, vem com tudo. Se joga, vai atrás, que você vai conseguir. Eu acho que, mas você tem que vir com a cabeça, assim, focado. É isso que eu quero, vem preparado de grana, porque tá em outro país, assim, que você não conhece muita gente, você tem que ter um backup ali pra você. Então, vem preparado de grana, porque eu acho que é muito importante. E foco, e fé e se joga. Obrigada por terem assistido ao programa de estreia do Estação Patropi. Espero que tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Estação Patropi, sua parada é aqui. De verde e amarelo na malemolência, do outro lado do mundo, na mesma frequência. Tá certo. Episódio na cabeça. Falaram um pouco. Estação Patropi. Até o próximo programa. Esqueci. Tá. Sua parada é Essa aqui. página não ficou muito exagerada. É. Nossa. Estação Pode começar. Patropi.